Bom, então eu coloquei essa imagem para vocês no roteiro, né? Logo, primeiro objetivo, para a gente descrever a anatomia do útero e os ligamentos em situação gravídica e não gravídica, né? É importante dizer que os ligamentos são os mesmos, tá, gente? Eles são alterados por conta das alterações fisiológicas da gestação, mas são os mesmos ligamentos. Então, mesmo que eles mudem muito de conformação, são exatamente os mesmos, tá? Então, aqui a gente vê o útero, né? Aqui em cima a gente tem o plano de secção, é um plano de secção um pouco oblíquo, né? Com o útero rebatido, né, para trás e tracionado também para cima. Então, ele não está naquela posição anterovertida tradicional que a gente observa o útero, tá? Mas aqui a gente observa o formato uterino, esse formato que a gente já conhece como um formato de pera invertida, né? Tem relações anatômicas importantes com a tuba uterina e também, obviamente, com o ovário, né? Também por meio de um ligamento, tá? Na figura abaixo a gente consegue observar melhor as partes uterinas. Mas nessa figura a gente consegue observar dois ligamentos importantes, né, relacionados ao útero e, consequentemente, também à gestação, tá? Então aqui a gente observa, né, na setinha, no cursor que eu estou apontando, a gente vê aqui o ligamento redondo do útero, tá? Então aqui de um lado e aqui do outro lado. Vejam que o ligamento redondo, ele sai do corno uterino, né? O corno uterino é essa região em que a gente tem a inserção da tuba uterina e parece é como se fosse um limite lateral do fundo do útero. Essa região a gente chama de corno uterino. Então, o ligamento redondo, ele se origina do corno uterino e vai se inserir nos lábios maiores, né? Cada ligamento se insere no lábio maior do seu respectivo lado, né? Do seu ipsilateral. É importante dizer que essa fixação, né, essa origem do corno uterino para o lábio maior da vulva é importante porque é uma fixação anterior do útero, né? O útero ele é fixado anteriormente, principalmente por meio do ligamento redondo, tá? O outro ligamento importante é o ligamento largo, né, que é o maior dos ligamentos uterinos, ele forma uma espécie de cortina, né, entre o útero e os outros órgãos pélvicos. Então, aqui onde eu estou apontando é o ligamento largo, né, pelo próprio nome, vocês já imaginam que ele seja o ligamento mais largo relacionado ao útero. E ele acaba fixando o útero lateralmente, né, na parede da pelve. É uma espécie de cortina mesmo, né? É um revestimento importante para o útero. O ligamento largo, ele é dividido aí em algumas porções, né? Ele não só fixa o útero, ele fixa também outros órgãos pélvicos, por exemplo, o ovário, a tuba uterina também. Então, aqui a gente observa o ovário e a tuba uterina. Então, entre esses dois órgãos, a gente tem uma porção de ligamento largo, que a gente chama de mesovário, tá? Faz parte do ligamento largo. E uma outra porção que fica entre a parede do útero e o ligamento redondo, aqui onde eu estou apontando, é o que a gente chama de mesométrio. O mesométrio também faz parte do ligamento largo, e é essa porção aqui, entre o ligamento redondo e a parede uterina, tá? Uma outra porção, um outro ramo, se assim a gente pode dizer, do ligamento largo, né, lembrando que o ligamento largo ele faz parte do peritônio visceral. Uma outra porção que a gente não consegue observar aqui é o ligamento útero-sacral, né? Pelo próprio nome, vocês imaginam que esse ligamento fixa o útero na parede do sacro, né? Na região anterior do sacro. Então, é uma fixação posterior do útero. Essa fixação posterior também é importante para a gestação, tá? Vou já mostrar para vocês como é que fica a conformação do ligamento útero-sacral na gestação, tá? Ainda sobre a anatomia uterina, a gente observa aqui nessa figura, né, as porções uterinas, que vocês já conhecem. Aqui a gente tem o fundo do útero, a região mais comprida é o corpo do útero,
onde eu tenho esse estreitamento, eu tenho o istmo do útero, que vai desembocar no ósseo interno, uterino, né? Esse ósseo interno divide a cavidade uterina por si só, né? A cavidade uterina propriamente dita, da cérvice uterina, né? Que a gente também chama de canal cervical aqui, né? O canal cervical que daqui a pouco o professor Cláudio vai comentar na histologia para vocês. Então, aqui a gente tem o ósseo interno uterino e aqui o ósseo externo, que é a ligação do canal vaginal com a cérvice uterina, tá bom? Então, a cérvice também é considerada aqui uma porção do útero. E nessa figura também observamos aqui essa porção, né, do ligamento largo do útero, essa porção em amarelo aqui, entre a tuba e o ovário, a gente observa o mesovário. E aqui, a ligação entre o útero e o ovário é o ligamento próprio do ovário, tá? Um ligamento importante que liga o ovário posteriormente ao útero, né? Lembrando que o ovário tem uma posição posterior em relação ao útero. Ok? E falando da situação gravídica, né? Então, aqui a gente tem, olha a diferença, tá, gente? Aqui é o ligamento redondo num útero não grávido, tá? Então, quando a gente observa aqui essa imagem lateral de uma gestante já em terceiro trimestre, a gente observa o ligamento redondo, ó, o ligamento redondo aqui sendo inserido no lábio maior, tá, da vulva, e saindo aqui do corno uterino, tá? Então, observem a distensão do ligamento redondo na situação gravídica. É claro que essa distensão acontece ao longo da gravidez, né, ao longo da gestação. Então, essa distensão que a gente observa aqui é uma distensão já de terceiro trimestre. É evidente que essa distensão, em algumas gestantes, pode gerar um desconforto muito grande, né? Um desconforto, dor. Muitas gestantes podem chegar no consultório de vocês, doutores, dizendo que tem dor no lábio maior, né? Ou dor no pubis também. É bem comum dor no pubis por conta dessa distensão aqui, né? A gente tem o músculo reto abdominal aqui, ó, bem distendido, e essa inserção do músculo abdominal aqui no pubis também pode gerar dor para essa gestante, tá? Então, uma das estratégias que vocês podem recomendar para essa gestante, por exemplo, é a fisioterapia pélvica, né? Também é uma estratégia para diminuir o desconforto da distensão ligamentar dessa gestante, tá bom? Aqui, ó, a gente vê essa cobertura aqui, ó, tudo isso é o ligamento largo, tá, gente? Então, o ligamento largo também se distende consideravelmente na gestação. E aqui, como eu falei para vocês, aqui no cursor, ó, a gente tem o ligamento útero-sacral, que liga o útero ao sacro, né? E também as primeiras porções do cóccix, mas a inserção principal é aqui no sacro, S2, S3, é a inserção desse ligamento. Então, importante também vocês observarem essa distensão. Numa mulher não gestante, esse ligamento é muito pequeno, né? Ele é muito delicado mesmo, mas numa mulher gestante ele se distende consideravelmente. E assim como eu posso ter um desconforto da gestante nos lábios maiores, um desconforto púbico por conta da distensão abdominal e da distensão ligamentar, eu também posso ter uma gestante que se queixa de dor sacral, né, de dor no cóccix, dor na região coxígea, dor na região sacral, incômodo mesmo na região sacral. Esses incômodos que elas podem se queixar para vocês são incômodos que geralmente vão acontecer em mulheres sedentárias antes da gestação, tá? Isso é geral, tá, gente? Em geral, as mulheres que são ativas antes da gestação não sofrem com tantos desconfortos, tantas dores relacionadas às distensões ligamentares, tá? As mulheres sedentárias têm uma maior propensão, porque os ligamentos não têm a mesma distensibilidade, a mesma lubrificação dos ligamentos das mulheres que são ativas, né, fisicamente falando, tá bom? Então, quando a gente fala de ligamentos
gravídicos, né, todos os ligamentos relacionados ao útero são distendidos, né, na gestação. Mas aqueles que são mais distendidos, aqueles mais importantes, que talvez gerem um pouco mais de repercussão clínica para vocês no consultório, são ligamento redondo, aqui bem estirado, né, ligamento largo do útero e o ligamento útero-sacral aqui atrás, né, que é a fixação posterior do útero no sacro. Tá certo? Importante também reforçar, né, que esse ligamento útero-sacral, essa distensão mecânica do ligamento útero-sacral, também favorece aqui, ó, a abertura do ósseo externo da cérvice uterina, né? Isso aí vai favorecer o trabalho de parto também. E um outro ponto que eu ainda não falei, mas vou falar agora, é o papel da relaxina nisso tudo, né? Lembrem que na gestação, principalmente no último trimestre, mas em toda a gestação a gente vai observar isso, principalmente no terceiro trimestre, a gente vai ter um aumento da relaxina, que vai fazer com que esses ligamentos fiquem ainda mais maleáveis, ainda mais propícios a essa distensão, tá? Então, ele age bastante nesse período.